Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos dar início agora ao nosso primeiro bloco sobre propaganda eleitoral. Na verdade, este é o quarto bloco da aula 9, só que a primeira parte sobre propaganda eleitoral propriamente dita, aquela que está prevista a partir do artigo 36. Nos blocos anteriores, nós tratamos sobre propaganda na imprensa escrita, sobre propaganda intrapartidária, sobre conceitos de propaganda, sobre a respeito dos princípios e agora nós passaremos para a compreensão da propaganda eleitoral propriamente dita. Caso você ainda não adquiriu o nosso curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Pessoal, vamos então debater acerca da propaganda eleitoral. Neste vídeo, nós falaremos sobre propaganda antecipada, tá bom? Que é um tema muito presente em provas e às vezes os candidatos confundem, mas eu tenho a certeza que neste vídeo nós vamos esclarecer toda e qualquer dúvida sobre propaganda eleitoral. O primeiro apontamento que eu tenho a dizer para vocês é o início da propaganda eleitoral. O início da campanha eleitoral em rua, né? A permissão na propaganda na internet. Bom, no ano eleitoral, a propaganda eleitoral somente é permitida a partir do dia 16 de agosto. É claro que, por exemplo, o ano de 2020 é um ano atípico por conta do coronavírus, ou seja, as eleições elas foram adiadas. Mas, em anos comuns, em anos ordinários e não extraordinários como este ano, a propaganda eleitoral ela inicia após o dia 15 de agosto, ou seja, a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Tá bom? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que, em regra, o que nós temos? Que a expurgação de qualquer propaganda paga, de qualquer propaganda eleitoral paga. Só que nós já vimos uma exceção. A primeira exceção foi a modalidade de propaganda na imprensa escrita. A segunda modalidade permitida é a respeito dos impulsionamentos de conteúdo, que está prevista no artigo 57C da Lei das Eleições. Tá bom? Então, nós temos o artigo 57C possibilitando, permitindo o impulsionamento de conteúdo como uma das modalidades de propaganda paga. Agora, no rádio e na TV, a regra que nós temos é que não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga, no rádio e na TV. Agora, não se esqueçam, quais são as exceções? A propaganda na imprensa escrita e a sua reprodução na internet e o impulsionamento de conteúdo que foi autorizado pela Lei das Eleições lá no seu artigo 57C. Tá bom? Aí nós temos o seguinte, a violação a, por exemplo, fazer propaganda eleitoral antes do período permitido por lei, sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, ou seja, ele teve conhecimento da veiculação, o beneficiário a multa no valor que pode variar de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou ao equivalente ao custo da propaganda, se for maior. Se gastou-se ali na propaganda mais de 25.000, 30.000, 35.000, 40.000 reais, pode ser equivalente esta multa ao custo desta propaganda, se foi então maior. Entendida essa primeira parte? Certeza? Bom, nós temos agora que falar um pouquinho sobre propaganda eleitoral quando se tratar de cargos majoritários. Por exemplo, quais são eles? Eu tenho prefeito, eu tenho governador, eu tenho presidente da República. No prefeito eu tenho o titular, que é ele, mas eu tenho vice. O governador, eu também tenho o governador, que é o titular, e eu tenho o vice-governador. Presidente, eu também tenho vice-presidente. Na propaganda dos candidatos ao cargo majoritário, e aqui também entra o senador, só que no senador a gente não fala em vice, nós falamos em suplentes, né? Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho que não seja inferior a 30% do nome do titular. Portanto, o tamanho do nome do vice não pode ser menor que 30% o tamanho do nome do titular. Isso é para dar visibilidade. Não é? Você não está elegendo somente o prefeito, você também está elegendo o vice. Você não está elegendo somente o governador, você também está elegendo o vice. Então, por isso, essa exigência de que o tamanho do nome do vice e do suplente não pode ser, então, inferior a 30% do nome do titular. Porque é uma corresponsabilidade do titular e do seu vice, do senador e dos seus suplentes nas ações ali colocadas no governo. Tá bom? Entendido? Bom, além disso, nós temos que a comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei, ela vai ser apresentada a depender do órgão da Justiça Eleitoral relacionando-se com o cargo. Então, por exemplo, quando há uma desconformidade na propaganda, agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.